Agora sobre os músculos que atuam sobre o carpo e os dedos. São um conjunto de músculos que se origina, na maioria das vezes, na parte distal do húmero. Seus ventres, que são alongados, bem fininhos e fusiformes, cobrem os ossos do antebraço. Seus longos tendões, que se alojam em sulcos atravessando as regiões distal do antebraço e também do carpo, se encontram fixados por meio de retináculos e se inserem aos ossos do carpo, dos metacarpos e das falanges. Dividem-se funcionalmente e topograficamente também em dois grupos, pessoal, extensores e flexores. São diversos os músculos dessa região. Eu vou mostrar aqui para vocês vários deles, mas não todos. Depois também teremos a prática para que vocês conheçam os músculos pessoalmente, no laboratório de anatomia. Começando então pelo grupo extensor. Os músculos do grupo extensor se originam quase todos na região do epicôndilo lateral do húmero. Seus ventres se dispõem craniolateralmente no antebraço, estendem o carpo e as articulações distais e são inervados pelo nervo radial. Um exemplo é o músculo extensor radial do carpo, ou extensor carpo-radial, que é esse músculo que vocês estão vendo aí ainda. Esse músculo é o mais cranial e maior do grupo. Ele se origina na crista supracondilar lateral do húmero e se insere na extremidade proximal dos metacarpos segundo e terceiro. Sua função é estender e fixar o carpo. Ele também contribui na flexão do cotovelo, e sua inervação é feita pelo nervo radial. O músculo extensor comum dos dedos, ou extensor digital comum, se origina no epicôndilo lateral do húmero. Seu ventre muscular dá origem a 4 longos tendões, que já estão evidentemente separados ao passarem sobre a face dorsal do carpo, e que terminam se inserindo na falange distal dos dedos segundo, terceiro, quarto e quinto. Passando sobre a face dorsal da articulação metacarpofalangiana, cada um dos tendões se desliza sobre um osso sesamoide dorsal. Sua função é estender o carpo e as articulações dos 4 dedos principais. Sua inervação é feita pelo nervo radial. Agora sobre o músculo extensor lateral dos dedos ou extensor digital lateral. Ele se origina no epicôndilo lateral do húmero e no ligamento colateral lateral do cotovelo. Origina 3 tendões, que começam a divergir ao nível da face dorsal do carpo e que na falange proximal se unem aos tendões correspondentes do músculo extensor digital comum, para terminar se inserindo juntamente na falange distal dos dedos mais laterais, terceiro, quarto e quinto. Sua função é estender o carpo e as articulações dos 3 dedos mais laterais. É inervado pelo nervo radial. E o músculo extensor carpo-unar, ou músculo extensor ulnar do carpo, ou ainda músculo ulnar lateral, é o músculo mais caudal do grupo. Ele se origina no epicôndilo lateral do húmero e se insere na parte proximal do metacarpo quinto e no osso acessório do carpo. E qual é a função desse músculo, pessoal? Devido à sua posição ambígua em relação ao eixo de rotação da articulação do carpo, ele pode atuar como extensor ou flexor do carpo. Além disso, por estar disposto lateralmente, serve também como abdutor da mão. Ele é inervado pelo nervo radial. Agora sobre o músculo extensor oblíquo do carpo ou músculo abdutor longo do primeiro dedo em carnívoros. Esse músculo, cujo ventre tem formato triangular e está coberto pelos extensores digitais, se origina na membrana interóssea do antebraço e nas faces laterais do rádio e da una. Seu tendão de inserção se dirige obliquamente até a face medial do carpo, atravessa o tendão do músculo extensor carpo radial e termina na base do metacarpo 1. Próximo ao local de inserção do tendão existe um osso sesamoide. A função dele é ser extensor e separador do dedo primeiro, do primeiro dedo. Atua também como adutor na mão, e a inervação dele é feita pelo nervo radial. E para finalizar o grupo extensor, a gente pode citar o músculo extensor do primeiro e segundo dedos ou extensor dos dedos 1 e 2. Seu ventre, alongado e muito delgado, como vocês podem ver aí na imagem, se encontra coberto pelos outros extensores digitais que a gente já citou aqui. Ele se origina, gente, no terço médio da una e termina por meio de um tendão duplo na extremidade distal do metacarpo 1 e se une ainda ao tendão para o dedo 2 do músculo extensor digital comum, ao nível da articulação metacarpo-falangiana.
Sua função é estender os dedos 1 e 2. Ele é inervado pelo nervo radial. E para finalizar, o grupo flexor. Os músculos do grupo flexor se originam quase todos na região do epicôndilo medial do húmero. Seus ventres se dispõem caudalmente ao antebraço, flexionam o carpo e as articulações digitais e são inervados pelo nervo mediano e pelo nervo ulnar. O primeiro músculo desse grupo flexor que a gente vai citar é o músculo flexor radial do carpo, ou flexor carpo radial, como ele também é chamado. Ele é bastante superficial, seu ventre se situa caudalmente ao músculo pronador redondo e ele se origina no epicôndilo medial do húmero e se insere na base dos metacarpos segundo e terceiro. Sua função é flexionar o carpo e ele é inervado pelo nervo mediano. Agora sobre o músculo flexor ulnar do carpo ou flexor carpo ulnar, como também é conhecido. Esse músculo, que é o mais caudal do grupo, é formado por duas cabeças, humeral e ulnar, praticamente independentes ao longo de todo o seu comprimento, que se inserem no osso acessório do carpo. A cabeça humeral é a mais volumosa e está parcialmente revestida pela cabeça ulnar, que vocês vão conhecer no próximo slide. Ela se origina no epicôndilo medial do húmero. E a cabeça ulnar é muito fina, muito delgada e se origina nas faces medial e caudal do olecrano. Esse músculo tem a função de flexionar o carpo e realiza a abdução da mão. Ele é inervado pelo nervo ulnar. E para finalizar, o músculo flexor profundo dos dedos, ou como também é chamado, flexor digital profundo. Esse músculo é o mais potente e profundo do grupo. Se encontra revestido em grande parte pelos outros três músculos flexores que a gente já mostrou aqui. Ele apresenta três cabeças, humeral, radial e ulnar. A cabeça humeral é a que vocês estão vendo aí na imagem. É a mais volumosa das três e se encontra parcialmente dividida em três ventres. Se origina no epicôndilo medial do húmero. Já a cabeça radial do músculo flexor profundo dos dedos se origina na borda medial do rádio, na região do terço médio. E, por fim, a cabeça ulnar se origina na face medial do olecrano e do corpo da una. As três cabeças se unem na parte distal do antebraço. O tendão comum resultante cruza a face palmar do carpo dentro do canal do carpo revestido pelo retináculo flexor e se divide na região metacárpica em 5 tendões. Cada um dos tendões termina se inserindo no tubérculo flexor da falange distal de cada um dos 5 dedos. A função desse músculo, de uma forma geral, o músculo flexor profundo dos dedos, é de ser flexor do carpo e das articulações digitais dos 5 dedos, além de contribuir na fixação das articulações metacarpo-falangianas e, portanto, no suporte do peso do animal. Ele é inervado pelos nervos mediano e ulnar. E como aplicação prática, a gente pode citar a tendinite do flexor digital profundo, que é o quê, gente? Tendinite é a inflamação do tendão, nesse caso do tendão do músculo flexor digital profundo, que vocês acabaram de conhecer.